Bem-vindo aqui para mais um vídeo que tem esse apelo mais educacional, onde a gente traz informações que já foram colocadas no mercado, hoje em particular para a Neo Energia, Copel, antecipação de projetos, assim como compra de ativos. E para finalizar, nós vamos conversar um pouco sobre a expectativa do Boletim Focus, que envolve a inflação, envolve a nossa taxa de juros e também o crescimento ou não do produto interno bruto. Vamos dar uma olhada geral e saber o que a gente pode esperar tanto das companhias como, no geral, companhias do mesmo segmento podem se posicionar no mercado de acordo com essas expectativas que são colocadas pelo Boletim Focus. A Neo Energia não faz parte da carteira aqui do canal. No entanto, é uma companhia bastante interessante, a gente vem acompanhando ela já há um bom tempo, principalmente por conta de resultados interessantes que a companhia veio apresentar. Embora ainda não esteja num patamar de pagar proventos como a gente gostaria, mas é sempre bom a gente acompanhar porque é de um segmento que muito nos interessa. Veja que nesse comunicado feito no dia 30 de janeiro de 2023, a companhia ela veio a anunciar que no dia 29 de janeiro entrou em operação a sua linha de transmissão do Rio Formoso. Note que esta linha de transmissão do Rio Formoso, ela é do lote 19 do leilão de transmissão número 02 de 2019. Esse lote ele ficou localizado na Bahia e compreende então uma linha de transmissão de 210 km mais duas subestações. O lote do Rio Formoso vai trazer para a Neo Energia uma RAP de 22 milhões. E veja, isso aqui é a parte que eu gostaria de comentar. Essa entrega com 14 meses de antecedência e aqui um CAPEX que foi poupado na ordem de 25%. Por que eu quero fazer um comentário sobre isso? Porque você tem visto, se você acompanha aqui o canal, que as empresas, como por exemplo a Taesa, a ISA-CETEP, têm entrado e têm arrematado em leilões lotes com um deságio muito grande. Deságios que chegam na faixa dos 40%, 45%, 47%. Que significa que do total que a ANEEL poderia pagar, o governo poderia pagar, em termos de receita anual permitida, é descontado esse valor porque a companhia ela diz o seguinte: eu consigo realizar por um valor bem abaixo do que vocês estão propondo e aquilo que vai ser oferecido de receita anual permitida vai cobrir aí por um longo tempo dentro daquilo que é previsto no contrato de concessão. Então, aonde que as empresas ajustam isso? Que elas podem fazer reduzir esse deságio que acontece. É justamente numa entrega antecipada, porque ela começa a receber essa receita anual permitida muito antes, e também quando ela começa a fazer uma economia de CAPEX, porque se ela entrega antes, significa que nesses outros 14 meses vai haver uma série de questões que não serão precificadas a fins de custo, como por exemplo a mão de obra. Então ela consegue, desse deságio, que às vezes chega nessa faixa que eu falei, 40%, 45%, 47%, ela consegue, por conta dessas antecipações, uma redução que pode fazer com que, de repente, o deságio fique bem inferior a isso, de 20%, 25%, 30%. Então é muito bom quando uma empresa entra no mercado, e essa é uma das coisas que a gente precisa acompanhar, ela vence um leilão, ela ganha com esses deságios que às vezes as casas de análise ou a mídia especializada ela estabelece muita crítica por conta do deságio, mas o que é importante nós verificarmos aqui é exatamente a capacidade da companhia, dentro da sua expertise, dentro da sua competência técnica, de fazer reduzir isso em tempo, de forma que ela consiga receber essas receitas de maneira antecipada e, ao mesmo tempo, uma redução nos seus custos por conta dos investimentos. Isso que a gente avalia. Quanto mais a empresa se aproxima disso, a gente pode dizer que ela mais eficiente se torna e, portanto, a gente consegue dar a essas empresas um limiar de credibilidade e confiabilidade no mercado bem mais consistente. Se por um lado a Neo Energia não faz parte da nossa carteira, por outro lado a Copel faz parte da carteira aqui do canal. E ela veio com esse fato relevante, o fato relevante número 01 de 2023,
Esse fato relevante, se você for verificar, ele foi publicado aqui no dia 30 de janeiro de 2023, hoje é 31 de janeiro de 2023, portanto foi publicado no dia de ontem. Uma notícia bastante interessante para o acionista da Copel. Veja aqui, ela informa que concluiu a aquisição de 2 complexos eólicos, o Aventura e o outro que é o Santa Rosa e Novo Mundo, né? Tem esses 2 nomes. Neste caso, a companhia ela dá continuidade a um fato relevante, número 2 de 2022, do dia 6 de outubro ainda do ano passado. Com isso, ela faz a aquisição desses 2 complexos no valor atualizado de 1.760 milhões. Se nós formos fazer a leitura nominal, conforme o padrão brasileiro, 1,7 bilhão. O que me chamou bastante atenção aqui foi justamente que esse empreendimento ele tem um financiamento de longo prazo, veja que ele vai até 2043, junto ao Banco do Nordeste, o BNB, que também está na Bolsa de Valores. Mas eu acho que o mais importante de nós verificarmos é que as taxas desses financiamentos são IPCA, que é a inflação, mais 2,19% ao ano. Isso para o complexo Aventura. Já para o complexo Santa Rosa e Novo Mundo, veja que é o IPCA, ele é menos ainda, né? É o IPCA mais 1,98% ao ano. Nós já vamos dar uma olhada na questão das taxas inflacionárias quando nós formos olhar o Boletim Focus. Mas interessante aqui, que está descrito neste quadro, veja que a companhia, então, com esses 2 complexos, ela tem uma capacidade, ganha uma capacidade instalada de 260 megawatts aproximadamente, sendo que a garantia física da ANEEL aqui chega a 157,8%. Cada quilowatt-hora vai custar aqui em torno de R$ 129,76, e com toda essa construção, a fonte eólica passa a representar, veja, é significativo aqui, ó, dentro do portfólio da Copel, que chega a 17% desse portfólio. Lembrando que a Copel, na realidade, a Copel está dividida, né, entre geração e transmissão, que ela bota tudo junto, e também a parte de distribuição. A parte forte da Copel é a distribuição. Mas da parte de geração, com essa aquisição, ela chega a 17%. Então, é uma energia aí, renovável e que tem uma menor exposição ao risco hídrico. Portanto, é a companhia fazendo a sua diversificação de portfólio. Pareceu aí bastante bem interessante, o que pode retornar em termos de crescimento da companhia para o seu acionista. E para finalizar, e ao mesmo tempo ligar, vamos para o Boletim Focus, Boletim do Banco Central, que vai falar aqui sobre as expectativas de mercado. No caso aqui nós vamos ler até o ano de 2024, não tem por que a gente estender além disso. Mas vamos começar aqui pela taxa básica de juros, no caso a Selic. Veja que a taxa Selic, para essa semana, ela se manteve até o final de 2023 em 12,5%. Já para fins da perspectiva para o final de 2024, em 9,5%, ou seja, uma tendência de queda da taxa de juros. E aqui você pode levar em consideração justamente o financiamento que foi feito pela Copel, porque, se você for lembrar, era a taxa de inflação, essa que eu vou marcar aqui para você, que está mais aqui em cima, para ficar mais claro aqui para nós, do ponto de vista de expectativa. Veja aqui, ela está avaliada para cima, então 5,74%, você somaria mais aquele percentual que ficou em torno de 2%, então pagaria a Copel como taxa de financiamento de aproximadamente 7 a 8%. 8% vão fechar, o que fica bem abaixo da taxa de juros prevista, inclusive para o exercício de final do exercício de 2024. Se você considerar que a visão para a taxa de juros para o final de 2024, aliás, da inflação para o final de 2024 ficar em 3,9%, mais os 2% ficaria aí em torno de 6% do financiamento. Veja que fica também bem abaixo da taxa de juros da economia. O que significa que, aparentemente, do ponto de vista daquela contratação para fins de financiamento, pareceu ter sido uma bela de uma contratação.
Para o final de 2023, veja que há 4 semanas se tinha 5,31 na inflação, cresceu para 5,48 e agora está em 5,74 na inflação. Então, significa aí que a perspectiva é crescente, mas vamos ver como é que o mercado vai se comportar. É curioso também que o PIB, ele também está com uma perspectiva positiva, 0,8 no final de 2023 e 1,5 no final de 2024. É um PIB que tem crescido muito, se arrastando muito devagar. Tomara que o banco tenha o boletim Focus, né, o Banco Central, através do boletim Focus, ele tem a razão nessa expectativa que pelo menos sinaliza um crescimento e dá uma ideia mais otimista para o nosso mercado. Isso é interessante na medida que para o próximo vídeo que eu vou fazer, a gente vai fazer uma análise um pouco mais completa, vai ser uma análise de cenário para a América Latina como um todo, até para a gente ver onde é que o Brasil está situado e porque a gente tem que ficar muito atento, principalmente às questões de decisões do ponto de vista econômico do governo brasileiro, para ver se nós temos uma expectativa que pode ser de fato positiva ou é melhor nós andarmos numa linha bem mais conservadora. E assim, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Vamos descrevendo as companhias, principalmente aquelas que fazem parte da carteira do canal, para que a gente consiga entender o mercado como um todo, a forma como ele se move, e isso, de alguma maneira, possa ajudar nas nossas tomadas de decisão. Lembrando que essa semana, a partir do dia 2 de fevereiro, começa a temporada de demonstração, apresentação de resultados para o 4º trimestre de 2022, ou seja, são as demonstrações de resultados do exercício passado. E vamos ver como as companhias da nossa carteira se comportam e a partir daí nós vamos começar a fazer as projeções para o ano de 2022. Dessa forma, eu vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando, como sempre, o meu grande abraço